precisamos falar sobre o omeprazol. Fala, pessoal das plantinhas, como é que vocês estão? Me chamo Jéssica Silva Soares, sou farmacêutica clínica, fitoterapeuta e pesquisadora na área de decolonidade de plantas medicinais, em que eu aí dedico toda a minha trajetória profissional e acadêmica ao contexto da fitoterapia para poder auxiliar a assistência e saúde por parte dos profissionais, para poder auxiliar você também a utilizar, a fitoterapia de forma segura e responsável. Nesse canal e comunidade você fica por dentro do mundo das plantinhas. Muito diferente dos outros vídeos aqui do nosso canal, hoje a gente vai falar de um medicamento que a gente precisa dialogar sobre, devido, os vários riscos e também as várias informações aí que a gente precisa saber, principalmente quando a gente vai utilizar a forma automedicada. Hoje a prosa vai ser sobre o omeprazol. Indicada para quadros de doença do refluxo gastroesofágico, gastrites, úlceras, o omeprazol é o segundo medicamento mais consumido do mundo dessa classe de medicamentos que a gente chama de anti-ulcerosos. Porém, muitas vezes as pessoas utilizam esse medicamento, esse remédio, sem a prescrição médica, em quadros que, nossa, comi demais, tomei empachado, vou lá na farmácia comprar um omeprazol. Tomou o dia inteiro café, começa a sentir uma azia, uma leve queimação. Vou lá na farmácia, vou ali na minha caixinha de remédios pegar o omeprazol. Nos últimos anos, pessoal, a gente vem entendendo os riscos relacionados ao uso inadequado, quando a gente não tem indicação para utilizar esse medicamento, esse remédio, e também no contexto do uso prolongado. Eu conheço pessoas, eu já atendi pacientes que há mais de 20 anos utilizavam o omeprazol sem indicação. Assim como também de pessoas que tinham omeprazol prescrito e mais de 10 anos estavam utilizando o omeprazol por uma condição de saúde que já tinha sido resolvida. Infelizmente, isso é um cenário muito comum. Os estudos atuais, gente, já apontam ali principalmente os efeitos adversos que são relacionados, ao longo prazo, como aí o aumento, de infecções entéricas no estômago, intestino, deficiência de vitamina B12, hipomagnicemia, que é a baixa de magnésio, e assim como também está relacionados ao maior risco de fratura óssea. Além disso, gente, o uso do omeprazol não vem sem risco, tá? Não é só benefício. Quando a gente utiliza esse medicamento, a gente pode ter como reação adversa quadros de dor de cabeça, tontura, sonolência, dor de barriga, diarreia, assim como também ter quadros de intestino preso e relatar aí a vontade de vomitar, que a gente chama de náusea. O que vem chamando a atenção desses potenciais efeitos adversos a longo prazo é a relação entre o uso de omeprazol e demência. Um estudo publicado pela Associação Médica Americana em abril de 2016 avaliou a relação entre o consumo contínuo de omeprazol, então aí pelo período acima de 2 anos, uma dose de 40 miligramas, com a questão da falta de vitamina B12, e a relação e o risco dessa deficiência de vitamina B12 está relacionados a problemas neurológicos como demências, assim também em contextos de anemia. Mas qual que é a relação dessa deficiência de vitamina B12 e quadros de demência? Bom, gente, a vitamina B12 é aí um nutriente muito importante para a produção do que a gente chama de bainha de mielina. É como se fosse ali uma fita isolante, que estivesse revestindo os neurônios. Essa bainha de mielina, gente, otimiza esses processos de sinapses, que a gente fala de comunicações neurológicas. Uma vez que a gente tem uma diminuição do espessura dessa bainha de mielina, a gente tem uma dificuldade dessa passagem dessas comunicações de sinapses, que pode estar relacionado ali, inclusive, a um contexto de diminuição cognitiva, diminuição de memória, e por isso que a gente fala, o maior risco que nós temos aí quadros de demência. Então, se o omeprazol diminui a absorção de vitamina B12, logo, consequentemente, a gente vai ter como resultado ali a diminuição da quantidade desse nutriente. Se a gente tem pouca vitamina B12, a gente tem pouca produção de bainha mielina. Então a gente vai ter menos ali revestimentos, que estão presentes nos neurônios, fazendo esse processo de otimizar essas comunicações, neurológicas que nós chamamos de sinapse. Então por isso que tem esse risco associado, e nessa pesquisa, que é uma pesquisa de qualidade, tá, gente, robusta, que foi ao longo do tempo, ao longo dos anos, realmente encontraram esses dados,
que pacientes que utilizavam aí omeprazol por um período prolongado, em doses máximas e doses elevadas, realmente ali tinha um maior desfecho, né, de problemas neurológicos como demência, em comparação também ali com um perfil muito semelhante de pessoas que não utilizam omeprazol. Mas socorro, ai meu Deus, ai minha deusa, eu tomo omeprazol e vou parar de tomar esse remédio agora. Bom, não é bem assim, tá, pessoal? Se você faz o uso do omeprazol por uma prescrição de um profissional habilitado, né, por um profissional médico, é importante você dialogar com esse profissional as indicações, por quanto tempo mais você vai ter que utilizar, porque a gente não pode, inclusive, parar de fazer o uso de omeprazol de forma abrupta, né, de uma forma assim, né, parei de vez e nunca mais vou tomar. Se você usa, tá, gente, por um contexto de automedicação, eu te aconselho a procurar um farmacêutico para ele poder ali te atender, avaliar e te auxiliar nessa retirada dessa automedicação, tudo bem? Porque qual que é o risco? Se a gente para o uso do omeprazol de forma abrupta, a gente pode ter um efeito rebote, de piorar essa azia, essa má digestão, essa queimação, porque de fato, né, há esse risco. E no contexto do omeprazol, como medicamento para o sistema nervoso central, pessoal, a gente tem que fazer uma retirada gradual, que a gente chama de desmame. Compartilho aqui na tela para vocês verem que nós temos ali um algoritmo de desprescrição desse medicamento, em que a gente vai diminuindo a dose, a depender ali com estratégias não farmacológicas e farmacológicas, auxiliando essa retirada, né, esse desmame de forma gradual, para que seja seguro e efetivo essa retirada, né? E assim você possa ali ter os efeitos, os melhores efeitos positivos, tanto do processo de retirada, mas também ali do manejo da sua condição de saúde no contexto do uso do omeprazol. E aí, pessoal, gostaram do assunto de hoje? Não é plantinha, mas eu acho muito importante a gente entender esses cuidados, né, e essas cautelas que nós temos que ter com os medicamentos, não só aí com os fitoterápicos. A gente deixa para uma outra prosa, inclusive se vocês quiserem, então comentem aqui, né, eu quero a continuação desse vídeo, que a fitoterapia, plantas medicinais fitoterápicos podem ser utilizados como estratégia farmacológica para esse desmame e retirada gradual do omeprazol. Então, se vocês quiserem, eu trago a parte 2 desse vídeo pra gente falar como as plantinhas podem ajudar. E também convido a vocês, por favor, que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam nesse canal, apoiem sua Raizeira local, produtora de conteúdo, fortalece muito o nosso trabalho e a nossa comunidade. Um cheiro e eu volto em breve.